algumas coisas que são estranhas no Brasil, estranhíssimas. Uma coisa que eu acho profundamente estranha, a gente já está acostumado, é o fato do Brasil exportar avião. Porque a gente não tem ônibus direito, né? Não tem ônibus. Você pega um ônibus, chega na Marginal, você não tem você chega em São Paulo, você tem um esgoto a céu aberto, tuberculose crescendo, e o Brasil exporta avião. Por mais que eu entenda um pouco de física, é estranho uma coisa tão pesada voar, né? E mais estranho um povo que detesta a matemática exportar avião. Não é que detesta, não gosta da matemática. E por que tem avião no Brasil? Por que tem avião? Porque teve um indivíduo que sonhou, no meio de um descampado cheio de vaca e homem de chapéu e bota, que é São José, que ali poderia ter o quê? Uma escola de engenharia, que levou o nome de ITA. E do ITA gerou a Embraer. E da Embraer, você vê o que acontece. O que tem por trás disso? Tem um sonho que gerou um capital social e que se investiu num capital humano. Então, esse é o único modelo realmente consistente do processo educativo. Para quem é educador, vir aqui a Indaiatuba é muito próximo de se sentir numa Disneylândia, né? Porque muito do que a gente gostaria de ver no Brasil todo, a gente vê um belo resumo aqui. De alguma forma, vocês conseguiram criar uma nova figura na educação brasileira. Vocês criaram a figura do arranjo educativo local. Todo mundo conhece o que é um arranjo produtivo local. Vocês criaram um arranjo educativo local. E vocês têm mostrado como esse arranjo consegue se reverter rapidamente em riqueza. E daí se vê pela questão dos empregos cada vez crescentes pelas empresas que vão chegando aqui. Sabe que existem 3 tipos de capital numa comunidade, numa empresa. Alguns deles são mais conhecidos, outros são menos conhecidos. Tem um capital que é o capital físico. O que é o capital físico? Numa empresa são as máquinas, são os computadores, o prédio. E hoje a gente já sabe que uma nação com muito capital físico não significa uma nação rica. Basta ver que nações muito ricas em petróleo estão cheios de loucos. Você pode ver no mundo, né? Chaves, Sudão, Angola, os países árabes. Então, uma nação cheia de riquezas naturais necessariamente não significa uma nação rica. Aliás, muito pelo contrário. Às vezes muito pelo contrário. E você tem um outro tipo de capital, que esse também é conhecido, que é o capital humano. E o que é capital humano? São as habilidades das pessoas, né? É a capacidade que as pessoas têm de transformar ideias, de produzir coisas. E o capital humano não é só educação, porque a educação é o meio e o capital humano é o fim. Não adianta você ficar na escola a vida toda e depois não desenvolver alguma habilidade. Então o capital humano é a riqueza que deriva das habilidades de uma comunidade. E você tem um terceiro capital, que esse sim é muito pouco falado e que a gente nota aqui em Indaiatuba, que é o capital social. O que é o capital social? O capital social é a riqueza que deriva das relações entre indivíduos que são produtivas. O que eu quero falar? É quando uma comunidade persegue metas e junto elas perseguem essa meta. Quando você consegue colocar numa comunidade o capital social junto com o capital humano, aí você tem milagres.